O Visa Bulletin ficou disponível para a categoria EB2, que abrange tanto o EB2 patrocinado quanto o EB2 National Interest Waiver. E tem muitas perguntas sobre isso, muita gente querendo entender se vale a pena ou não. Vou passar qual que é a minha visão baseado no visto EB2 National Interest Waiver. Eu, Ana, não recomendo os meus clientes a fazer o I-140 concomitante com o I-485. Eu vou explicar por quê. Quando você está no visto não imigratório nos Estados Unidos, por exemplo, um visto de turista, um visto de estudante, você tem que mostrar para o governo americano que a sua intenção no país ela é temporária. Tanto é que você teve que, para tirar o visto ou o status, mostrar que você tem vínculos com o país de origem, que você consegue se manter nos Estados Unidos, que a sua atividade no país ela é pertinente de uma atividade temporária e consistente com aquele tipo de visto ou status, de acordo? Quando você protocola o I-485, você demonstra uma intenção inequívoca de migrar para os Estados Unidos. Isso não é verdade com o I-140. O I-140 ele é uma consulta de elegibilidade. Não necessariamente ele demonstra uma intenção imigratória. O I-485 ele já demonstra, bem como iniciar um processamento consular com base no formulário DS-260. E qual que é o problema disso? A partir do momento que você demonstrou uma intenção inequívoca de migrar para os Estados Unidos, a chance de você conseguir outros vistos temporários é quase nula. Vistos temporários, eu digo aqueles que você precisa mostrar vínculos com o país de origem que você não pretende abandonar, como visto de turista ou visto de estudante. E qual que é a questão aqui? Por que eu não recomendo o I-140 junto com o I-485 no contexto do EB2 National Interest Waiver? Porque o EB2 National Interest Waiver ele é um processo altamente subjetivo. Então você já está pedindo, demonstrando uma intenção imigratória sem saber ainda se a sua petição vai ser aprovada. Ou seja, você está falando para o governo americano, eu quero morar aqui, mas você ainda não sabe se você é elegível ou não a um green card. E tá tudo bem se a petição do I-140 for aprovada. Não tem problema algum, mas lembrem que o EB2 National Interest Waiver está com um crivo bem alto. Inclusive, já mencionamos aqui muitas vezes do quão houve uma queda de aprovações ao longo de 2024 e 2025. E se for negado, o que acontece? Aí sim torna-se preocupante. Por quê? Porque você não mais tem aquele seu status não imigrante, então visto o turismo ou estudante. O que estava pendente ali seria o I-485, que é o que mantém a autorização para estar nos Estados Unidos, e você então não consegue voltar para o status anterior e nem iniciar uma nova petição. Vou explicar também um pouco mais sobre isso. Ainda que você possa submeter um novo I-140, você só pode submeter o I-485 quando você está em status válido ou seu status não venceu por mais de 180 dias. Então, no cenário, suponhamos que a pessoa está no status de turista aqui nos Estados Unidos. Aí ela entrou aqui no país, vamos colocar como exemplo, no dia 1º de março de 2026. Aí ela vai e protocola o ajustamento de status dela em 1º de junho de 2026. Ela tem o status dela de turista válido 6 meses depois da entrada. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, até dia 1º de setembro. Só que vamos supor que a petição dela demorou muito a ser julgado. Foi ser julgado lá para abril de 2027. E foi negado. Nesse caso, ela não consegue protocolar um novo I-485. Por quê? O status dessa pessoa venceu 6 meses depois da entrada dela nos Estados Unidos. O I-485 ele é uma autorização de estar no país, mas ele não concede um status válido. Então, esses 6 meses ele não é contado da data da negativa do I-485, e sim da data do status. O prazo para você protocolar o I-485, então, ou é em status válido ou até 6 meses que o seu status venceu. Então, a pessoa não consegue se estender a estada dela nos Estados Unidos, porque não tem um status válido e não pode protocolar um novo I-485. Ah, Ana, mas já vi isso acontecer. Tá, a imigração ela é muito desorganizada. Se isso aconteceu no passado, foi por erro. Mas se você ver a lei como ela não permite esses múltiplos I-485 sendo protocolados. Aí outra questão também que muitas pessoas falam, mas tem como passar o I-485 de um lugar para outro. A forma que a lei estabelece é que para que haja essa passagem de um I-485 para o outro, a petição
que ele está atrelado não pode ter sido negada, senão não é possível ter essa passagem, essa transferência de um I-485 de uma petição para outra. Então, enfim, é por isso que eu não recomendo. A minha recomendação é sempre a mais conservadora. Aguarde o seu I-140 a ser aprovado para então submeter o ajuste de status. Eu sei que eu estou indo contra o fluxo, tá todo mundo querendo aí muita consultoria irregular na internet, querendo vender isso aí para a torta e a direito, mas eu prefiro trabalhar de forma conservadora e pensando aí no sucesso dos meus clientes. Afinal, esse processo, se não o mais importante, é um dos mais importantes das vidas dos meus clientes. Então, para finalizar, é isso. Essa é a minha visão profissional com base no meu conhecimento. Também já discuti isso com diversos colegas sérios que trabalham no mercado e têm a mesma visão. E uma coisa que a gente até brincou num grupo de advogados que nós temos é que vai chover de gente vendendo combo card, né? Infelizmente, mas cuidado, quem tá nessa situação, converse com um profissional sério, que vai avaliar a sua situação e as circunstâncias em torno disso e entender o impacto disso para você e para sua família.